Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes do Amanhã. E hoje vamos falar sobre a área de business com dois especialistas. Carol Olival, diretora da Fulseio e especialista em educação internacional. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Thaís. E Ramon Ruiz, ele que é empresário, consultor e especialista em produtividade. Seja bem-vindo, Ramon. Oi, Thaís, obrigado. Hoje, então, para começarmos o nosso bate-papo, Carol, eu gostaria que você definisse pra gente como está o mercado de business atualmente. Quais são as carreiras possíveis dentro dessa área, que é uma área tão ampla? A área de negócios, a gente fala que é a área de monetização das ideias. Toda ideia é só uma ideia, falando do mundo dos negócios, né? Se ela não puder ser monetizada. Não precisa ser necessariamente monetizada com pagamento ali financeiro, ela pode ser monetizada de várias formas, mas ela precisa buscar a sustentabilidade. Então, a área dos negócios, a área de business, é a área dos profissionais que tem como função transformar as ideias, às vezes deles mesmos, às vezes dos outros, em ideias lucrativas que vão pagar os boletos de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Dentro desse conceito, Ramon, quais as principais habilidades que esses profissionais precisam ter? Capacidade de negociação, né? Importantíssimo, visão estratégica sobre mercado, entender que ideias se aplicam a que mercados, né? Então fazer essa conciliação, né, de ideias, que aparentemente uma ideia que serve para um mercado não serve para o outro e de repente um profissional desse enxerga uma oportunidade de negócio ali. Então é realmente essa questão de visão e capacidade de transformar isso em algo vendável. Uhum. Carol, você pode dar uma visão geral para a gente de quais são os cursos dentro da área de business oferecidos pela Fulseio? A gente tem uma visão muito específica, né? Como nós somos uma universidade da economia criativa e das tecnologias emergentes, quando a gente fala da área de negócios da Fulseio, a gente fala do preparo de profissionais de negócios para rentabilizar, para monetizar ideias que venham originalmente destas indústrias. Mas é claro que depois um profissional trabalhando no mercado, nada impede dele trabalhar, levar essa visão inovadora para um mercado, para uma indústria mais tradicional, como a indústria da saúde, a indústria financeira, né? Hoje, dentro da Fulseio University, um aluno que vai estudar business com a gente, ele vai poder optar entre negócios do entretenimento, negócios da música, que aí é uma especificação para a indústria musical, negócios do esporte, e esportes e game business, e negócios do esporte tradicional, né? Toda a parte de patrocínio, de abertura de novos mercados para novos esportes. A gente acabou agora de sair aí das Olimpíadas, né? Tudo isso movimenta muito dinheiro, então a gente consegue, dentro da formação da Fulseio, falar de uma forma mais aberta do entretenimento no geral. Ou tem pessoas que são apaixonadas por música, por jogo, por games ou por jogos tradicionais. Então é possível fazer uma formação focada para cada uma dessas indústrias. A gente pode dizer que essa abordagem ainda é uma abordagem nova aqui no Brasil? Porque normalmente quando a gente fala dessas áreas, música, games, esportes, entre outras, a gente pensa muito naquela pessoa que está jogando, né? O atleta, o músico, o jogador ali de jogos online. Não pensa nesse profissional que está por trás, monetizando isso ou cuidando dessa carreira. De vez em quando, a gente tem uns choques de realidade, né? Quando a gente vê pessoas como a Madonna, até a própria Anitta, que são a gente chama de talento, né? A pessoa que está ali na frente das câmeras. Em condições normais de temperatura e pressão, esses talentos, eles contratam agentes que são pessoas da área de negócios para rentabilizar a imagem e a entrega deles. E vira e mexe a gente vê talentos que aprendem a importância de saber monetizar a sua própria imagem, e eles mesmos vão estudar ou negócios da música, ou muitas vezes produção musical, que também é um outro foco, né, de você não ter que terceirizar a produção da música que você vai lançar no mercado, se você for o talento, mas é uma descoberta do seu potencial de ser autossustentável, né? De você mesmo ter a ideia e você mesmo aprender a ganhar dinheiro com aquela ideia. O que é legal desse estudo é que você pode usar isso para a sua própria ideia e você pode ser a pessoa que faz isso para os outros, porque como o Ramon explica tão bem, né? Cada um tem seu conjunto ali de habilidades, o que faz melhor, o que faz com mais prazer,
não tem problema nenhum você terceirizar a sua capacidade de monetizar para os outros, mas essa é a natureza dessa pessoa, né? Ela precisa ser uma pessoa que vai enxergar, tem tantos produtos que tem uma das minhas palestras, a gente fala muito do produto de uma empresa que se chama iFly, que é um simulador de voo de pulo de paraquedas, e que absolutamente não era um produto de entretenimento, é um produto de treinamento para piloto. E alguém teve a visão de falar, em São Paulo, onde eu moro, a gente muitas vezes vai para o interior para pagar o pulo de paraquedas e tal. E tem várias restrições para você pular de verdade de paraquedas. Crianças, por exemplo, mesmo acompanhadas, tem uma determinada idade em que nem se você mover mundos e fundos, não pode pular de paraquedas. E alguém teve a ideia de, poxa, se eu construo um simulador que oferece 0 risco, quantas pessoas pagariam para fazer essa experimentação? Então é essa visão do profissional de negócios que a gente busca desenvolver dentro dos nossos cursos. Ah, mas daí não dá para trabalhar para banco, não dá para trabalhar para hospital, não dá para trabalhar para escritório de advocacia? Claro que dá, porque essa visão ela é uma visão muito ampliada. Então, você faz o seu foco onde você quiser, né? A visão que a Full Sail traz de negócios é uma visão de uso das tecnologias para aumento de engajamento, com uma pegada muito forte em inovação, criação de novos projetos, uma visão que sai do óbvio. E aí você vai usar essa sua visão onde você quiser. Ramon, com isso que a Carol nos trouxe aqui, com essas possibilidades todas, além das habilidades que você já citou, que é a questão da negociação, da capacidade de conectar ideias em mercados diferentes, que outras habilidades ou características o jovem pode começar a observar nele e que podem ter correlação, ter conexão com essa área de negócios também? A primeira venda que a pessoa faz, né, o primeiro negócio que a pessoa tem é a venda das próprias ideias. Então, observar, né? Se eu sou aquele jovem que engaja o grupo de amigos, que tem ideias que quer levar, reunir as pessoas, fazer alguma coisa, ir ao cinema junto, fazer uma noite de videogame junto, algo assim, você já começa a observar que ali tem uma capacidade de engajamento e negociação interessante, né? Uhum. Então, esse é um dos primeiros indícios, é exatamente isso. Como é que é a sua relação com seu pai, com a sua mãe? Você consegue convencê-los das suas ideias, né? Como que você se vende, vamos dizer assim. Então, esse tipo de coisa tem que ser observado. Carol, você pode trazer alguns exemplos práticos de oportunidades de carreira que os graduados em business podem esperar ao concluir os seus cursos? Olha, eu já vi coisas muito interessantes, né? Na área de negócios do entretenimento, a gente vê graduados colocados em todos os tipos de empresas que você puder imaginar. Além de você poder trabalhar para uma empresa, os nossos cursos eles têm um foco muito na indústria. Então, uma coisa legal é que todos os projetos eles são montados em cima. Um curso que não tem prova, tem projeto. Então, isso já é uma grande diferença, né? Eu fiz o meu mestrado, eu fiz em 1 ano, não tive uma prova, mas no final eu tinha um plano de marketing inteirinho montado, porque cada mês era uma matéria que ia somando no meu plano de marketing final. O curso de negócios de entretenimento, o negócio da música, o negócio do esporte, o negócio na área de games, é a mesma lógica. Então, a gente vê muitos graduados que fazem esse programa com a ideia de montar o seu próprio negócio. E quando eles terminam, eles têm já o business plan inteirinho montado. Daí, se isso vai ser executado ou não, às vezes é executado e às vezes eles são interceptados por propostas de trabalho que fazem eles engavetarem esse plano de negócios e vão trabalhar para outras empresas. Mas, no geral, o mais comum é que eles vão trabalhar em estúdios, né? O pessoal da música, tem muita gente que vira agente de talentos, que abre. Acabei de falar agora com um graduado nosso que me mandou uma mensagem na sexta-feira falando, vem conhecer o meu... Acabei de abrir uma produtora e a gente tá com 2 cantores já no Rock in Rio, a gente tá lançando cantores e tal. Aí fui consultar os universitários, né? Fui lá falar com meu filho, falei, você conhece ele? Nossa, esse cara é o máximo e tal. E, assim, acabou de sair da faculdade e abriu o seu próprio negócio. O que eu vejo muito, Thaís, também nesse curso, que é uma coisa um pouco inusitada, e a gente vai falar depois especificamente da área de esportes e da área de música, ele é uma entrada para quem tem uma paixão muito forte por essas indústrias e
quer contribuir com essas indústrias, mas não é o talento. Não é porque ou não tem a habilidade ou não quer ter a habilidade. Eu vejo muito isso na área de esportes, porque não é fácil ser um Neymar, ser uma Rebeca da vida, né? Não é para todo mundo. Mas se você for apaixonado por essa indústria e quiser contribuir com essa indústria e for uma pessoa de boa comunicação, né? Uma pessoa que exerce uma liderança ali inata, que desenvolve ideias, você pode contribuir com essa indústria pela qual você é apaixonado pela vertente dos negócios. A gente tem um caso de um colega que jogava basquete, todo o tipo físico para jogar basquete, mas ele falou, eu sabia que eu não era para mim, eu amo basquete, mas eu sabia que eu não ia ser um Oscar, não estava em mim, mas eu queria trabalhar com basquete. Ele fez negócios do esporte e hoje ele está trabalhando com a área de marketing do Orlando Magic. Então é uma forma também de você juntar aquilo que você faz bem com aquele mercado em que você tem interesse, pelo qual você é apaixonado. Bacana. Ramon, você falou sobre a importância de conectar pessoas com uma das habilidades para quem quer exercer essa profissão. Na sua visão, qual que é a importância de um networking qualificado também dentro dessa área? O network qualificado ele é importante, mas você vai fazer o seu network ficar qualificado à medida que você tem algo a dizer, né? Então, se você tem algo a dizer dentro desse mercado, você consegue criar um network qualificado que quer te ouvir. A questão é do networking, só pelo networking ele acaba não funcionando, porque você tenta promover, vender algo para um público que não tem aquele interesse. Mas quando você tem interesse genuíno dentro do que você está expressando, que é o que a Carol estava dizendo agora, com relação à questão de você poder interagir dentro daquela área que você ama com o business, né? Então você tem algo a dizer em relação àquilo e você é apaixonado por aquele tema e aí você consegue aumentar o teu networking, as pessoas que vão ser interessadas, né? Esse público também. Carol, como que a Full Sail suporta os alunos para que eles possam justamente então ampliar esse networking deles em públicos qualificados com pessoas que realmente possam contribuir para a carreira? A gente fala que o networking é um dos nossos diferenciais, né? A gente fala muito da própria estrutura da universidade e depois do networking, porque você está num caldeirão de profissionais que vão sair de lá e vão integrar a indústria. A gente tem uma particularidade nos nossos degrees, nos nossos programas, que nos desperta muito cedo essa consciência de que hoje eu tô aqui do lado do Ramon fazendo esse podcast. Podia estar lá na Full Sail, a gente podia estar numa aula juntos, podíamos ser alunos de uma mesma matéria. Amanhã eu tenho um projeto que eu posso contratar o Ramon, e aí ele vai ser meu contratado. Aquele projeto acabou, ele tem um projeto que ele pode lembrar que precisa de alguma coisa que eu sei e ele me contrata. Então a gente aprende desde cedo que a pessoa que está do seu lado pode ser o seu próximo chefe, ou pode ser o seu próximo funcionário, ou pode ser o seu próximo parceiro num negócio que você vai abrir. E isso é networking. E aí, um campus que trabalha só por projeto, todas as matérias, imagina, né, todos os cursos, são mais de 100 cursos que a gente tem, todos os alunos trabalham por projeto. Todos os projetos são interdisciplinares, porque precisam ter alguém de arte para fazer um logo, precisa ter alguém de música para fazer uma trilha, precisa ter alguém de negócios para aprender a monetizar. Então você está o tempo todo interagindo e criando uma base a quantidade de interação, futuros né? colegas. Uhum. E isso é uma coisa que aqui eu demorei muito. Quando eu estava na idade de estar na faculdade, a gente, infelizmente, no Brasil... A gente fica muito em tribo, né? E a gente desenvolve, estranhamente, a gente desenvolve uma visão de competidor. Uhum. A gente olha para o lado não e essa fala, visão colaborativa. eu preciso ser melhor que ele, porque a gente vai concorrer pela mesma sistema, vaga. Pela mesma nota, a gente está concorrendo notas, né? Sempre, não tem essa visão colaborativa. E isso é um salto quântico no que a gente vê quando a gente estuda fora. As comunidades de universidades americanas, eu digo americanas porque são as que eu conheço, existe um senso de pertencimento, um senso de ajuda, né? Eu preciso que o Ramon vá bem, se ele estudou lá, ele ir bem me ajuda, porque ele é um exemplo do tipo de profissional que a universidade forma. Então eu quero ajudá-lo, e se eu puder contratar alguém, eu vou contratá-lo, e eu quero sempre estar em contato com ele, porque se ele tiver uma vaga, eu quero que ele lembre de mim.
E aqui a gente tem uma mentalidade ainda um pouco tacanha, né? De eu preciso ser melhor, a gente vai concorrer pela mesma vaga. No máximo eu quero ser chefe dele, mas eu não quero enxergá-lo como um possível chefe meu. E a vida hoje, a gente tem cada vez menos emprego e mais trabalho. E o trabalho traz essa ideia de mobilidade. Um dia você está junto, outro dia você está em cima, outro dia você está embaixo, o projeto começa, o projeto acaba. Cada vez menos a gente tem esse horizonte de carteirinha assinada e tal. Isso o mundo está mudando, isso não vai nos pertencer mais por muito tempo. Quanto mais alto ainda o cargo que a gente quiser, mais a gente vai ter que se desprender dessa ideia do trabalho assegurado, né? A gente é o nosso próprio patrão e a gente decide os trabalhos em que a gente vai entrar. E essa é uma visão muito legal que a universidade tem. Muito bom. Para finalizarmos esse episódio, pessoal, que conselhos vocês dariam para os jovens e para suas famílias que estão nessa fase de escolher uma carreira e que pensam na área de business como uma das possibilidades? Quer primeiro? A área de business, o pessoal confunde muito com a ADM, tá? Então, assim, tem que tomar um cuidado, né? Eu acho que o primeiro cuidado é esse, de observar que não é exatamente o ADM, né? Fazer a administração de uma empresa. Não, isso. Business é uma outra questão e ele é comumente confundido dessa forma. Então, observar isso, observar a capacidade de persuasão, capacidade de negociação, capacidade de enxergar formas de criar oportunidades, né? De negócios. Então, acho que esses são os pontos importantes para se atentar aí nessa escolha. Eu ouvi muito que se você não sabe o que você quer fazer, vai fazer administração, né? Não é esse o caminho, né? Existe administração, existe área de negócios, existe área de vendas, existe área de marketing. Cada uma dessas áreas tem as suas funções no mercado. E trabalhei com vendas a vida inteira. Hoje sou especialista em marketing e educação. E quem trabalha com negócio, marketing e vendas é o coração do faturamento da empresa, né? Você precisa ter noção da sua responsabilidade, precisa ser inovador, precisa ser comunicador. Então, o que eu diria para famílias que estão pensando na área de negócios, vamos entender o que é negócio, vamos entender as habilidades que a criança, que o adolescente tem, enxergar como essas habilidades vão ser usadas no negócio para, a partir daí, tomar a decisão de que curso fazer. A mesma coisa vendedor, né? Quantas vezes a gente não ouviu dizer, não sei fazer nada, vou vender. Não vai ser um vendedor provavelmente top de linha. Vendedor top de linha tem uma senhora remuneração, são poucos, são altamente valorizados. Então vamos encontrar a melhor carreira para a melhor pessoa. E se for a área de negócios, é uma área muito fértil, uma área muito promissora. Muito bem. Muito obrigada, Carol. Obrigada a você, Thaís. Obrigada, Ramon. Obrigado, Thaís. O Mentes do Amanhã fica por aqui e no próximo episódio nós vamos continuar falando sobre essas carreiras da Full Sail, especificamente sobre mídia e comunicação. Se você gostou desse episódio, se ele fez sentido para você, curta e acompanhe as nossas redes sociais e encaminhe esse conteúdo para outras pessoas que também precisam de mais informações sobre carreira e especificamente sobre a área de negócios. Até o próximo episódio.